Hoje, uma empresa familiar, ela faz parte da família, sabe? Ela faz parte da minha vida. Desde que eu entrei lá, eu não consigo... Não é um dia que eu vou dormir e que não repassa, não começa a repassar na cabeça. Quando você deita, você fica, ai meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Enquanto as pessoas também não estão lá, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô trabalhando, eu tô respondendo. Em casa, a gente tenta ao máximo não trazer assunto, sabe? Meu pai, a gente tenta. Mas não tem jeito. Não tem jeito, Não gente. tem. Na maioria das empresas familiares, sucessão só entra em pauta quando dá problema. Na família da Maria Clara, o problema chegou e virou ponto de virada. Quando uma pessoa saiu da empresa e o pai ficou sem ter quem colocar no lugar, ela tinha acabado de entrar na faculdade, em plena pandemia. Ao invés de recuar, entrou no jogo, foi para a empresa, assumiu responsabilidades no financeiro e passou a enxergar trabalho, dinheiro e futuro de outro jeito. Desde então, Maria Clara não é só a filha do dono, mas é uma sucessora em construção, que estuda, se profissionaliza e encara de frente o processo sucessório, ajudando onde precisa, mas também construindo voz, critério e visão dentro do negócio da família. Se você vive ou ainda vai viver a realidade das empresas familiares na sucessão, essa conversa é para você. Maria Clara Pitondo, no A Sucessora. Gente, Mas, arrepiei. gente, eu não faço nada mais ou menos, né? Não faço. Nossa. Não chora, Não, não não borra vou chorar, maquiagem. não vou borrar maquiagem. O que eu pensei, né? Falei, como é que eu vou receber os convidados aqui de uma maneira diferente, sem eu ter que ficar lendo, olha, ela já fez isso, aquilo, aquilo. E uma maneira de ressaltar, sabe? Fortalecer esse sentimento. Que da pessoa se olhar e falar, gente, meu pai, quando assistiu dele, ele travou. Lindo. Lindo. Então, e aí eu sou uma pessoa, eu converso com a Dani, às vezes a gente se coloca muito pra baixo, a gente acha que a gente não sabe de muita coisa, que a gente não fez muito, e aí quando eu olho, assim, alguém de fora falando de mim, e eu falo, cara, é verdade, eu fiz isso. Tipo, eu consegui, assim, tô ainda no caminho, mas já foi muita coisa. É um processo, É um né? processo. E a gente tem que valorizar o processo. A gente não valoriza É verdade. as nossas conquistas, o que a gente faz, o que a gente é capaz de fazer. A gente não olha pra trás, a gente olha pra frente, só que o pra sempre tá sempre muito longe. Né? Então é como se a gente nunca chegasse. Só que quando a gente olha pra trás e vê tudo que a gente fez, por tudo que a gente já passou, tudo que a gente superou, parece dar mais fôlego pra você continuar. E a gente vê que desafios vão ter, né? Mas quando a gente vai superando ali no dia a dia, cada um, você se sente mais forte e você se sente mais capaz de superar o próximo, né? Eu falo assim, eu acho que tudo vai muito bem, mas quando vem um desafio lá e eu vejo assim que muitas vezes eu acho que eu não vou dar conta, que não vai acontecer, e quando eu vejo que deu certo, que eu consegui resolver, às vezes assim, eu chegava assim, hoje não muito mais, mas no começo eu chegava em casa e chorava. Chorava, às vezes eu dentro do banheiro, falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Meu pai, o que ele vai achar de mim? E eu sempre tive isso do que meu pai vai achar de mim, sabe? Será que ele vai ver que eu sou boa? Será que ele vai achar que eu tô correspondendo à expectativa que ele colocou, né, em cima de mim? Porque no começo eu falava assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Mas depois que eu falei, cara, o meu pai, assim, no momento mais crítico, assim, do que eu peguei, assim, da carreira dele, que aconteceu, assim, um problema no financeiro, ele teve que desligar uma funcionária, e ele não tinha ninguém ali, e ele me escolheu pra estar ali, então alguma coisa eu sei fazer. É porque ele confia, né? E é muito legal que você é muito nova. Você é uma das, eu acho que das pessoas mais novas que a gente conversa, né, Bárbara? E quando eu dei a sugestão de você participar, foi realmente, eu acho que para despertar um pouco esse teu lado. Porque eu vejo que você também não tem muita consciência de tudo que você faz, como você falou, né? Quando você olha a tua história contada por outra pessoa, é diferente. Então, vou te fazer uma pergunta. Não, peraí, antes de fazer pergunta, deixa eu apresentar a minha co-host. Como? Por favor. Como que não? Doutora Daniele Cooper, minha sombra, minha sócia, minha amiga, minha tudo, que tá aqui dividindo. A gente dividia várias coisas, né, amiga? Já. E agora, esse novo projeto do podcast, esse que a gente tá trazendo aí mais clareza, mais um fiozinho de esperança, talvez. Exato. Né? Mas principalmente clareza, leveza. A gente traz situações reais.
A Dani também é sucessora. Sucessora, assim, trabalha numa empresa familiar e faz ali o processo junto, além de advogada, excelente advogada, mas conhece também os desafios de uma empresa familiar. Então, é minha parceira aqui neste quadro, onde a gente traz ali não só esse lado, né, desses desafios, mas também traz toda a parte técnica de um bom planejamento jurídico, um bom planejamento sucessório, porque aqui a gente não trabalha com uma coisa ou outra, né? A gente não trabalha com gestão ou planejamento jurídico ou domínio emocional. Aqui a gente trabalha com gestão e planejamento jurídico e domínio emocional. Exatamente. É o E no lugar do O, sempre, na maioria das vezes. Então é isso. Pra quem não conhece, né, tá cansada de ver no meu Instagram, mas fique aí, Dani Cooper, né, no nosso fazendo aí, trazendo toda essa parte, esse contexto aí jurídico e trazendo muita clareza pra vocês, porque atende, né, a empresa da Maria Clara. Então, quero que a Clara também traga um pouquinho, que talvez eles não saibam quão nova você é, ou com quando. Então, trazer, né, esse início pra gente entender aí quem é você depois dessa apresentação do vídeo. Exatamente. Mas em mais detalhes aí, quem é você? Então, eu sou a Maria Clara, mas todo mundo me chama de Clara. Eu gosto que me chamem de Clara. Quando falo Maria Clara, eu fico... então, talvez. Mas eu tenho 24 anos. E eu brinco assim, eu me sinto uma menina ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu tenho muita responsabilidade. Então, eu já quero... assim, me colocar mais como uma mulher, né? Uma mulher que passa uma posição, que passa um certo tipo de autoridade. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu trabalho e tudo, eu tenho o meu lado, eu sou uma pessoa muito família, eu amo estar com os meus pais, eu amo sair com eles, conversar, almoçar, viajar. Eu sou muito sonhadora, assim. Eu gosto muito de aproveitar o meu tempo com eles, com as minhas amigas. Então, assim, fora... né, da Clara que tá na confecção, que tá resolvendo as coisas, tem a Clara que adora o Instagram, adora tirar foto. Eu tenho isso, assim, eu sempre gostei dessa parte. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de aprender. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que tá evoluindo e quero buscar, assim, o melhor para mim. E também tenho vontade de conectar esses mundos, assim, da minha vida. Tanto o mundo empresarial, de negócios, mas também o mundo das viagens, das redes sociais, que é uma coisa que eu gosto. E de estar aproveitando, assim, não perder também essa essência, assim, de menina, de família, que lá em casa a gente preza muito. E eu acho que isso fez, assim, total diferença na minha carreira até hoje. Foi... a confiança que a gente tem, a união que a gente tem dentro de casa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, graças a Deus, assim, a minha família inteira, somos muito unidos, sabe? Então, um confia no outro, claro, conflitos vão ter, desentendimentos, mas a gente não deixa abalar. As pessoas brincam com a gente que, às vezes, meu pai fala uma coisa comigo, eu falo uma coisa com ele, a gente se desentende ali, passa 5 minutos, é como se nada tivesse acontecido. Sim. A gente consegue absorver e voltar, sabe? Então, eu acho que é isso que segurou e tá segurando até hoje. Vou pegar um gancho da nossa conversa da hora do almoço. Uhum. Porque você falou sobre respeito. E respeito não só pela tua família, mas pela história do teu pai. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho que o meu pai, assim, definitivamente é a pessoa que eu mais admiro hoje. E isso eu fico... igual quando param pra me perguntar, mas você sempre quis isso, você sempre quis trabalhar com ele. Não, eu não tinha, assim, eu não pensava muito que seria, né, quando eu era mais nova. Mas eu não poderia deixar o que ele construiu acabar um dia, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu pai, eu tenho muito orgulho de tudo que ele construiu. Assim, o meu pai, ele não tinha nada, assim, uma família, assim, era muito humilde. O meu pai, ele realmente começou do zero. Meu pai já chegou a morar em São Paulo, não sei se você sabia disso, mas ele veio para São Paulo trabalhar e tudo, veio assim, né, atrás de melhor condição de vida. E aí quando ele voltou para Mar de Espanha, eu acho que eu não comentei, mas a gente mora em Mar de Espanha, que é uma cidade pequena, de Minas Gerais.
E ele viu aqui muito o movimento do setor têxtil na época. Era mais ou menos... ele abriu a empresa em 98, então foi mais ou menos nessa época. E o meu pai, assim, ele tem o feeling, sabe? Ele sempre quer crescer, ele quer, né, ter as coisas dele, ele quer construir. Então ele falou, eu preciso de algo que vai me dar um retorno, que vai ter uma venda, assim, constante, que eu vou conseguir, né, criar algo que consiga perdurar. E aí veio a ideia dele fabricar cuecas. E ele chegou em Mar de Espanha, ele contratou umas pessoas para fazer facção para ele. E aí as pessoas faziam facções, eram umas 5 pessoas, e ele vendia. Então ele saía para vender. Ele sempre se colocou à frente de tudo. Até hoje, ele vende, ele vai atrás dos clientes, ele viaja. Então, e assim, não é porque é meu pai não, mas ele é muito bom, sabe? Ele é muito bom nisso. Só já deixou uma declaração pro papai. Orgulhosa. Isso não é, né, querer agradar, não, mas é porque realmente a Dani conhece ele é muito bom no que ele faz. E aí começou, e aí ele viu que estava dando certo, ele contratou essas pessoas que antes elas trabalhavam, né, terceirizadas para ele, e ele abriu a confecção. Eu tenho dois pontos, né? 2 considerações aí sobre o que você tá falando. A primeira é que, assim, o fundador, ele geralmente ele é isso, ele é essa pessoa apaixonada. Apaixonado. Ele é aquele que, às vezes, ele não vai, muitas vezes, na verdade, ele não vai entender muito de gestão. Ele não vai entender muito dessa questão dos processos, porque ele vive aquilo. Ele faz, assim, com a alma, com a pele e o corpo, num movimento automático, pela paixão que ele tem de fazer as coisas. Com certeza. Né? E esse é um dos pontos quando a gente fala de sucessão, porque toda essa paixão, essa coisa nem sempre passa pro sucessor. E tá tudo bem, não precisa. Por exemplo, pro meu pai era a mesma coisa. Meu pai é um apaixonado por essas coisas que ele faz, a ferrovia, quando ele escuta o barulho e tudo. Não é assim pra mim, mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir dar conta ou fazer do nosso jeito. Pelo contrário, a gente vai seguir do nosso jeito. Mas é isso, é essa paixão. E o segundo ponto é que, assim, às vezes a gente... Quando a gente fala bem demais, né? A gente fala assim, não é querendo puxar saco, não é querendo... Mas às vezes a gente precisa. Acho que a gente se acostuma muito a não dizer o que a gente pensa, o que a gente sente de bom. Às vezes a gente se trava também das coisas ruins, às vezes, né? De sentimentos, não posso falar o que eu penso, porque o fulano... E aí... entra nesse silêncio de que a gente não fala nem o que tem de ruim, mas a gente também não fala o que tem de bom. Quantas oportunidades a gente perde, né, de dizer para os nossos pais, quando eu gravei o podcast com meu pai aqui, a gente conversou de coisas que eu vou fazer 38 anos agora em abril. E ele nunca me falou. Entendeu? Então, assim, a quantidade de coisas, de conversas que a gente deixa de ter, de coisas que a gente deixa de ouvir, que faz diferença pra nós e que a gente deixa de falar e faz diferença pro outro, porque a gente acha que não precisa ou que a gente tá puxando um saco. Não, a gente tem que valorizar, principalmente os nossos pais. Então, acho que vai ser muito bom pra ele ouvir isso. Talvez você até tenha já falado pra ele, mas, assim, é bom ele ouvir e sentir esse orgulho, sabe? De ver como você fala dele, o que você pensa dele, porque você não tá falando isso aqui porque a gente tá gravando um podcast que vai pra internet. É porque você pensa isso de verdade, você fala pra qualquer pessoa, entende? É isso que eu ia falar. É muito lindo a história da família deles, porque eles transparecem essa paixão. Né? Quando eu dei o nome da Clara pra vir gravar, eu comentei com você, eu falei, gente, tem que ouvir essa história. Que a gente trabalha à frente disso e a gente vê o quão é ruim para o sucessor não ter alguém apaixonado pelo negócio. E o Alan conseguiu passar a paixão dele para ela, porque ela tá indo por um caminho, assim, construindo uma história, mas a gente sente, ouvindo você falar, que você também é apaixonada pelo negócio. Que pode não ser o teu sonho, mas que você tá transformando, né, num sonho. E são fases, isso que você falou, né? Tipo, eu tenho 24 anos, eu ainda tô me desenvolvendo, ainda tô fazendo as coisas, mas gosto de ser essa menina, gosto de ser a filha do papai. Porque assim, gente, por que a gente tem que crescer de todo, de vez? A gente tem que crescer pra umas coisas, pra outras coisas não. Eu adoro chegar na casa do meu pai e meu pai, eu chego lá, ele deixa meu leite com Nescau preparado no café da manhã, servido bonitinho pra mim. E eu vou fazer 38 anos e quero que ele continue fazendo. Em casa, eu não tomo mais leite com Nescau, eu só tomo porque ele faz. Entende? Eu chego à noite pra jantar, ele já deixa meu vinho separado. Então, assim, quero ser... A gente acha que crescer, a gente perder
essas delicadezas, sabe? E esse carinho. Então a gente passa num ponto que a gente acha que não precisa, ou a gente não quer, ou porque nós somos adultos. Não, são fases da vida. E tem certas coisas que a gente tem que levar pra sempre. Então, assim, sabe? Se ele tiver com, sei lá, 80 anos, se Deus quiser que ele fique com 80 anos, e ele continuar fazendo isso, eu vou deixar. Não é, nossa, você tá explorando seu pai. Não tô explorando. Eu tô deixando ele fazer um ato de carinho pra mim. E eu quero receber esse ato de carinho também. Exato. Então, assim, eu acho que as pessoas, a sociedade faz com que a gente abra mão de muitas coisas, que na verdade é justamente isso que une, é isso que mantém, sustenta, é né? isso. Eu acho que você se sentir amada, igual você falou do leite, né? O meu pai também, ele é muito assim, ele é muito de atos, ele sabe a comida que eu mais gosto. E aí quando ele fala, ai, Clarinha, deixa eu fazer o seu salmão, os seus legumes. É uma coisa assim, que é uma coisa simples pra tudo, mas pra mim, eu fico, nossa, tipo, ele pensou em mim. Às vezes a gente vai pra fazenda, porque aí já entra, meu pai, assim, ele tem a confecção, mas ele tem mais várias coisas. Várias outras coisas. É. E um detalhe, meu pai não fez faculdade, o meu pai ele completou o ensino médio e foi empreender. E o que ele tem hoje de conhecimento técnico, eu brinco assim, ele aprendeu na marra, ele aprendeu na experiência e, assim, não é porque é meu pai não, mas ele dá um banho em muitos, assim. É aquele, eu escutei Ele essa tem frase. raciocínio, uma coisa Eu fora escutei essa frase com o Denis, né, o colega nosso. É o conhecimento que entra por debaixo da unha. E pra mim essa frase ficou marcada porque é isso. O conhecimento que eu tenho também de gestão, que o processo que eu tenho da sucessão, não é porque eu estudei, porque alguém me ensinou, coisa do tipo, é o conhecimento que entrou por debaixo da unha, deu literalmente botar a mão na massa, deu aprender, é o dia a dia. É isso que faz você, você passa a fazer no automático, você já nem pensa mais, porque já tá dentro de você. E é isso que eles têm. Né? Tá todo mundo preocupado aí. Precisa sim fazer faculdade, pós-graduação. Tem muitas ferramentas à disposição para melhorar. Só que se você não tiver esse conhecimento, que é os Paranauê, né? É os Se você não Paranauê. tiver os Com Paranauê, certeza. não vai, entende? Não vai. Cada caso é um caso, né? Uma coisa que é bom, que é boa para uma empresa, não é para outra. Então você não pode generalizar que, olha, você tem que usar essa ferramenta, tem que fazer SWOT para isso, tem que fazer. Não, às vezes não, às vezes você vai usar uma outra forma. O meu pai, ele não. Eu fiz um TCC com base nisso, eu trouxe. O meu tema central era um caso da nossa empresa, que era os desafios do crescimento e da profissionalização de uma empresa familiar. E aí eu usei, claro, várias coisas técnicas, vários autores. E se eu falasse um termo, meu pai, se eu chegasse, pai, o que é isso? Ele não vai saber me falar pelo termo. Mas se eu falar com ele, se eu começar a explicar, ele já faz isso. Ele já faz isso no dia a dia dele. Ele já implementou isso sem saber que era isso, sabe? Sim. Então isso que eu ficava assim, o mais abismado, que quando eu entrei na faculdade, eu via coisas e falei, gente, mas eu já faço isso. E eu via coisas também que eu falava assim, nossa, isso não funciona. Não, e certeza que vai ter gente que vai ouvir e vai pegar esse trecho da nossa conversa aqui, né? A gente vai assim, nossa, que mimada, filha do dono, com orgulho, tá bom? Sou mimada, filha do dono, com orgulho, e quero continuar sendo assim, tenho certeza que você também. E recomendo para as pessoas, né? Pra quem assistiu o podcast com a Ana Tomazelli, foi muito bom, porque uma das expressões, que agora eu vou adotar isso daí de vez, que é assim, o herdeiro tem que sair do armário, entende? Tem que deixar de achar que ser herdeiro é um demérito. Tem que deixar de achar que você ser a filha do dono, né, especialmente no caso da mulher, porque a gente não pode negar que a mulher tem ali, sofre, né, com alguns desafios a mais do que os homens nesse sentido, tem que deixar de achar que isso é algo que te prejudica. Não, você não pode ser só a filha do dono, mas nunca deixa de ser a filha do dono. Porque é esse lugar que você tem que ocupar esse lugar. Porque senão, sabe o que acontece? Você vira um desses sucessores que não consegue conquistar o respeito e a reputação da empresa. Eu escutei o caso de uma pessoa que não estava conseguindo fazer a sucessão e alcançar porque ela dependia de aprovação de outras pessoas e tal. Graduação, pós-graduação, trabalhava não sei quantos anos na empresa do pai e não estava conseguindo conquistar isso porque ele não tinha a reputação das outras pessoas, porque eles não enxergavam ele como alguém para de fato um sucessor daquela cadeira, porque ele não se posicionava como filho do dono, ele queria se esconder tanto para não absorver esse estereótipo, né? Não quero que as pessoas pensem que eu sou o filho do dono, eu quero que eles vejam que eu sou alguém dedicado, um funcionário. Você não é.
Você que é herdeiro, você não é funcionário. Você é sim o filho do dono. Ocupe o seu lugar, assuma o teu lugar e se beneficie disso. Se nutra dessa força que você tem, entende? Porque tem coisas que você, por ser filho do dono, vai fazer e que outra pessoa não vai fazer. Então, se você se tira deste lugar, você perde a tua força. E nós estávamos conversando sobre isso hoje, o quanto é difícil sair dessa posição. Né? E Eu o quão tenho muito desafiador. Você ainda tem, né? Eu ainda tenho essa questão, nossa, as pessoas vão me achar, ela tá ali porque ela é filha dele. Sim, sou filha dele, mas eu faço o meu, sabe? Eu sei do que eu tô fazendo, eu trabalho. Eu não tô ali simplesmente porque meu pai falou assim, olha, não tenho onde colocar ela, o que ela vai fazer da vida dela? Vou deixá-la aqui. Não, sabe? Então, assim... Mas esse medo é o julgamento. Entende? Exatamente. É por isso que a gente... Porque as pessoas não veem o que você faz no E seu elas dia a não dia. querem ver. Não. Elas não querem ver, sabe por quê? Porque pra quem não é herdeiro, é aquela coisa, né? A Ana até falou isso no podcast com ela. Aliás, gente, assistam o podcast com a Ana Tomazelli, é sensacional. Ela falou assim, o Deus me livre, mas quem me dera. Entende? A pessoa, ela critica o outro porque, enfim, só que eu não escolhi nascer herdeira. Você escolheu? Não. Mas graças a Deus que nascemos assim. E eu acho que também se a gente virar a cara e falar assim, não sou filha do dono, não sou isso, eu vou estar também tirando o que meu pai fez. Desonrando. Exatamente. Eu quero honrar, eu quero falar assim, nossa, eu sou filha dele e olha o que ele construiu, sabe? Olha onde eu entrei por causa dele. E olha o conflito que se gera, porque as pessoas que não... que sentem essa dor por não ter recebido, gera esse conflito na cabeça de quem recebe, porque aí você fica naquela, eu posso ser ou eu não posso ser, é certo ser ou é errado ser, porque é tudo assim, de modo geral, né? Ou é isso ou é aquilo, a moral é assim, é o certo e o errado. Então se você é herdeira, você tá errada, você tinha que construir do zero. Só que aí, pros fundadores, né, pros nossos pais, se você não assume, você tá errada, porque você não tá valorizando, não tá honrando. Então, olha que situação de merda que as pessoas colocam a gente, entende? Você não pode ser nenhuma coisa nem outra, e aí como é que fica a gente no meio disso tudo? Você tem que ser o que a pessoa quer que você seja, né? Mas aí, cara, eu brinco assim porque eu falo, é um legado, sabe? É mais do que uma empresa que eu tô ali o dia a dia. É o que meu pai construiu. E assim, eu me sinto muito honrada dele ter confiado em mim. E você isso. tem a opção de não seguir. Também. Você tem a opção de fazer outra coisa, mas você sempre deixou claro, Exato. sabe? Meu pai sempre falou assim, Clara, se você não quer, não precisa, tá tudo bem, eu vou arrumar outra pessoa. E assim, vou ser muito sincera, no começo, eu falava, mãe, eu fiquei assim, a minha mãe que era o meu ponto, assim, né? Minha mãe não trabalha com a gente, ela, né, foi funcionária pública, ela tinha outro trabalho, ela não quis entrar nisso, e eu super entendo também, assim, nunca foi um problema pra gente, mas ela sempre foi meu alicerce ali, eu falei assim, mãe, eu não aguento mais, porque o começo, eu entrei ali eu caí de paraquedas na empresa, sabe? Foi, Clara, vim aqui me ajudar, foi me ajudar, falei assim, Clara, vem aqui porque ela vai sair e eu preciso que você veja se tá tudo certo, se não teve outro problema e tudo mais. E juro pra vocês, eu entrei, começou a pandemia, assim, eu entrei na faculdade, na UFJF, e aí foi uma semana que eu tive de aula, pandemia. Aí falaram 15 dias sem aula. Foi nesses 15 dias que aconteceu o problema. E eu tava em casa. Eu tava começando a fazer administração, eu falei assim, você vai vir aqui me ajudar. E eu falei, tá, tudo bem, mas eu não entendo nada. Eu cheguei, entrei, gente, eu acho que eu nunca tinha, né, eu brinco assim, eu não sabia o que, pra mim não existia cheque, assim. Eu não sei se as pessoas sabem que existem cheques ainda. Em algum lugar do mundo, cheque. O que é isso, sabe? O que é? Eu peguei a época do cheque. Eu não sabia nada de financeiro e nada. E aí eu fui, só que, assim, o meu pai, ele
ele foi eu brinco assim, ele foi me jogando também as coisas. Então eu tive que ir me virando ali, às vezes eu chegava em casa, meu Deus, eu não quero mais. Aí eu brigava com a mãe, eu vou pedir pra sair. Eu vou pedir pra sair, porque não dá mais. Mas aí, Vou pedir a conta de herdeira, não sei mais, gente. existe, De sucessora, quero só ser herdeira agora. existe isso. Aí eu ficava, o que eu vou fazer? E aí eu falei, não, tá, mas é 15 dias, vai voltar às aulas, eu vou ter que voltar pra Juiz de Fora, porque eu morava em Juiz de Fora sozinha. Eu fiz ensino médio lá, então eu não tava no dia a dia da empresa. Eu nunca estive no dia a dia da empresa. Foi realmente cair ali. Porque quando eu estudava, eu foquei muito no meu estudo. Assim, meu pai, eu não posso, assim, nossa, falar nada, porque ele sempre prezou muito pelo estudo, tanto meu quanto do meu irmão. Meu irmão é mais novo. E assim, meu pai falava assim, Clara, você tem que construir a base. E a base você vai fazer aqui na escola, você vai estudar. Ele sempre me colocou nisso. E assim, eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Eu acho que até demais, que eu cheguei a já passar por problemas por causa disso, que eu sempre me cobrei muito. Essa cobrança excessiva, né? E aí, nessa época, eu não pensava do que seria. Eu fui pensar mais quando chegou prestar vestibular e tudo mais. E não tinha nada que eu falava assim, nossa, sei, quero ser médica, eu quero ser dentista, quero ser engenheira. Nada me deixava com esse amor, assim. E aí eu falei, nossa, meu pai construiu, né, uma coisa gigante. A partir da confecção, ele conseguiu construir outros empreendimentos, outras coisas. E assim, eu tenho isso aqui. Eu preciso, nem eu acho que eu me senti assim, realmente, eu preciso seguir com isso, eu preciso ajudar, eu preciso contribuir, eu preciso, mesmo que eu não consiga crescer, eu preciso que continue, eu preciso perpetuar, sabe? Eu não quero que acabe. E aí eu entrei. E quando eu entrei, aí chegou a pandemia, aí começou, vai ter aula online, vai ter aula nisso, eu já estava ali. Então eu fiquei, foram uns 2 anos, talvez, não lembro muito bem, mas fazendo online e trabalhando lá. Assim, na verdade, eu mais trabalhava do que estudava, porque aquilo, eu entrei em 2020, eu tinha 19 anos, 20 anos. Então, isso que eu chamo, que é o chamado silencioso do sucessor, entendeu? Comigo aconteceu aos 31, com você aconteceu aos 19. E é isso, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua etapa, a sua fase, e a gente sente esse negócio do tipo, eu preciso, né? Alguns processos são mais tranquilos, tem mais apoio, tem mais estrutura, outros processos nem tanto, mas é por isso que eu falo, as dores, elas são as mesmas por motivos diferentes. Não é o fato de que você era nova, de que você tinha todo o suporte, né, ali do seu pai, confiança, blá, blá, que isso tirou o peso que você carregou, que você carrega. Acho que até entende? muito pelo contrário, assim. Porque eu me sinto numa posição, assim, que na minha cabeça, eu preciso dar orgulho, sabe? Eu preciso que... Essa autocobrança, ela é muito forte, ela é muito pesada. E é por isso que a gente precisa se desenvolver emocionalmente pra gente dar conta disso, pra gente não se perder no meio disso. Engraçado que a Clara comentou uma coisa comigo que eu passei, eu acho que você também passou, das pessoas... nós temos que prestar conta para as pessoas que estão dentro da empresa de que nós realmente estamos trabalhando. Ninguém sabe que a gente sai da empresa com os problemas, que a gente dorme com os problemas, que a gente trabalha sábado, domingo, feriado, né? Que a caneta não cai da mão às 6 horas, não cai. Então por que a gente precisa ter essa cobrança de não, eu tenho que estar lá naquele horário, eu tenho que entrar naquele horário, eu tenho que sair tal horário. Não, a gente trabalha 24 horas, se você for ver. Você está sempre pensando em alguma coisa para melhorar. Você está sempre pensando em alguma coisa para, né, você tem que melhorar em você ou na empresa. E você como profissional, como pessoa, como filha. Tudo. E na empresa, né? E então, na como que eu vou reverberar isso na empresa? Porque, assim, hoje uma empresa familiar, ela faz parte da família, sabe? Ela faz parte da minha vida. Então, eu brinco que desde que eu entrei lá, eu não consigo... Não é um dia que eu vou dormir e que não repassa, não começa a repassar na cabeça quando você deita, você fica, ai meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe? É uma coisa assim. E eu tinha muito esse medo do que as pessoas vão achar de mim, o que elas vão pensar de mim, tanto fora, assim, de pessoas que eu conheço, quanto lá dentro da empresa. Porque, assim, eu
eu tinha vergonha, assim, hoje eu não tenho mais. Eu não cumpro o horário que os funcionários de lá cumprem, de ter que chegar às 7, sair tal hora de almoço, não. Mas enquanto as pessoas também não estão lá, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô trabalhando, eu tô respondendo. Em casa, a gente tenta ao máximo não trazer assunto, sabe? Meu pai, a gente tenta. Mas não tem jeito. Não tem jeito, Não gente. tem como não. você separar completamente a sua O vida dia pessoal que da você sua vida conseguir profissional. separar, é porque você pegou um facão, cortou a pessoa no meio e falou você é de um jeito. Não Você dá, não dá. Aquilo é você, né? Isso, porque a maneira que você age como pessoa, você age como profissional. E assim, tá tudo dentro da tua cabeça. Ah, não, depois das 18, das 17, sei lá, de que horas eu não penso no trabalho. Cacete, que você não pensa, gente. Ainda mais quando você passa por questões de problema. Porque assim, se a empresa tá indo bem, você pensa pensando em como ela pode ficar melhor. Ou você fala porque você tem orgulho daquilo que você fez e você gosta. É natural. Agora, quando você tá numa situação difícil da empresa, você pensa porque você precisa tirar a empresa dessa situação. Sim. Então, assim, não adianta. É igual filho. A pessoa, você já viu, assim, a mulher, quando tem um filho, assim, recém-pariu, é o teu filho o tempo inteiro. O Instagram dela vira o Instagram da criança. É. Aí as pessoas de fora falam assim, nossa, eu não aguento mais ver ela falar, né, que legal, que isso, mas porra, não aguento mais ver. Separar a mãe da mulher. Gente, não tem. dá. A nossa Não cabeça fica nisso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é claro que, assim, é um processo de desconexão. É um processo de, ok, você ainda é nova, você gosta, você tem as suas viagens, você tem que curtir essa fase da sua vida, né? Não carregar só o peso da sucessão. Você tem que aproveitar esse momento da sua vida, porque quando você tiver com 31, como eu assumi, a sua vida, sua realidade vai ser outra, as cobranças serão outras, seu momento vai ser outro, né? Então, assim, nós que temos filhos, a gente sabe que a gente precisa, e é difícil. É difícil. Para as pessoas que falam, largue o telefone, vá viver o momento. É difícil. Eu concordo que tem que Você larga fazer. o telefone, se eu tô aqui pensando que a pessoa respondeu. Por mais que você largou, deixou ali, mas sua cabeça não para. Eu Você acho vai que tem estar que fazer. naquela ansiedade. Porque meu filho chega pra mim e fala assim, mãe, larga o celular pra gente brincar. Ele fala isso, ele percebe isso e ele tem razão. E eu acho que as pessoas que falam isso, elas têm razão. O que eu tô trazendo aqui é que é difícil. É difícil. Entende? A dificuldade de você desconectar. A gente brinca assim, meu pai fala assim, não vamos trazer assunto do trabalho em casa e tudo mais. E aí, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito ansiosa. Então, se acontecer um negócio ali, e às vezes meu pai lá não tá na empresa, eu não consegui falar com ele, e o momento que eu encontrei ele, eu tô em casa. E aí eu vou assim, ai meu Deus, eu vou ter que falar com ele aqui. Tipo assim, eu não queria estragar o momento da família, eu não queria estragar. Mas assim, eu preciso falar. Sabe, eu não quero guardar pra mim, eu não consigo, eu sou muito transparente. Eu acho que isso também que ajuda muito a minha relação com meu pai. Eu sou muito transparente com ele. Eu falo, pai, olha, aconteceu isso, se deu um problema, eu falo, pai, então, fiz isso errado, desculpa, sabe? Eu não sou dessas que quer passar ali o pano e fingir que nada aconteceu. Eu sou muito transparente, eu acho que às vezes até demais, eu desabafo mesmo com ele, sabe? Eu falo, pai, nossa, tá difícil isso, a pessoa não tá querendo, ou esse deu um problema aqui, um problema ali. E ele me ajuda, sabe? Meu pai me coloca pra cima. E assim, eu gosto quando eu encontro com essas pessoas e elas falam, nossa, seu pai falou tanto de você, que você faz isso, que você faz aquilo. Eu fico, então Mas sabe que isso que a gente tá tendo aqui é bom pelo seguinte ponto. O meu processo de sucessão foi completamente diferente do seu. Em todos os sentidos. Todos. Inclusive até de reconhecimento do meu pai. Que meu pai, assim, até hoje, ele fala que faz um monte de coisa errada. Mesmo com todos os resultados que eu tenho. E meu pai fala que parabéns só dá no dia do aniversário. Então, assim, só depois de 5 anos, numa convenção, depois de 5 anos que eu fiz a sucessão, que ele falou que ele tava muito orgulhoso, que ele via, que ele reconhecia e tal. Depois de 5 anos. Deu me ferrando de manhã, tarde e noite. Então, e o que eu acho? Eu acho que, assim, existem vários cenários. E existem muitas pessoas que olham a minha trajetória de sucessão e se identificam comigo, né? E uma não é melhor que a outra, elas são diferentes. E isso que você tá trazendo é importante, porque tem muitas pessoas que passam por essa, que estão nesse formato mais, entre aspas, light, nesse sentido de não ser uma crise, de vocês terem essa comunicação e tudo mais. E eu acho que isso tem que servir de inspiração, entende? De inspiração para que não só garotas, mas sucessores, meninos, meninas, não importa. Eles percebam essa relação de transparência, que existe esse medo, mas o seu pai, ele é um apoio e tudo mais. E para os sucedidos,
percebam como faz diferença você ser alguém, um pai, que você olha com mais carinho, com mais cuidado, entende? Percebam como você cria no teu filho esse sentimento de orgulho, de amor pelo negócio, De acolhimento. de Eu acho que acolhimento. eu acho que a gente tem que tentar se aproximar, sabe? Quando você, eu acho que a partir do momento que você não abre esse espaço, a pessoa vai se afastar. Vai. E o afastamento é muito ruim. É muito ruim para a família e é muito ruim para o negócio, sabe? Então lá a gente tenta estar ali junto, sabe? Conflitos tem, claro, em todo lugar, qualquer empresa, qualquer família, mas eu e meu pai, a gente sempre tenta estar ali e independente de tudo, é pai e filha, assim, graças a Deus a gente tem uma relação muito boa, e foi melhorando ao longo do tempo, sabe? Mas eu acho assim, o que me ajudou muito foi que eu sempre me coloquei como, assim, uma funcionária dele, sabe? Eu não entrei querendo ser já, o negócio Sim, é Ser a filha do meu, dono. Sim. o negócio é meu, já Não, passou você é a pra dona mim, da empresa, você é a né? Não, Você é a dona da empresa. não sou. As decisões ainda são do meu pai. Eu ainda pergunto tudo pra ele. Eu acho que isso é uma questão também de insegurança minha, porque a Maria Clara, assim, ainda é muito insegura, muito. Eu tenho medo de errar. Então, assim, mas eu não tenho essa prepotência de querer me achar melhor que ele. Não, pra mim, meu pai, eu sempre vou colocar ele. E acho mesmo, do fundo do meu coração, que ele é muito melhor que eu. Assim, eu quero chegar lá. Acho que o dia que eu falar assim, nossa, Você vai consegui. fazer coisas diferentes. Não queira fazer igual ao teu pai. É igual. Você pode tomar pra você toda essa força, essas características, essas qualidades que você enxerga no teu pai, pra que você tome força disso, pra que você construa a tua história, mas do seu jeito. Porque se você tentar querer ser igual a ele, isso pode te frustrar, porque você não vai Não, ser ele. Não, isso eu sei. Entende? Falo pro meu Mas filho. é isso, é uma inspiração. É uma inspiração. É uma inspiração. Tipo assim, de construir algo, sabe? Eu tenho essa vontade de construir algo meu também. De ter um projeto pessoal, fora da empresa. Mas assim, não largando a empresa, mas ter algo também que eu quero falar faça. desse ponto, muito bom você ter levantado isso, mas eu queria que você, Dani, falasse sobre as questões desse planejamento sucessório, considerando esses, porque você faz a da Husky também, né, então, somos 2 clientes aqui, então, fala um pouco mais, porque eu acho interessante das pessoas entenderem, saberem como é que funciona essa questão desse planejamento jurídico e sucessório, como você atua nas nossas empresas, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender que tem um CPF por trás do CNPJ, né? E você vê como são histórias diferentes. É uma Você falou que família, você né? entrou num contexto completamente diferente. A situação da Husky era uma situação completamente diferente, né, da família da Clara. E você entendeu onde a empresa quer chegar, onde a família quer chegar. Porque existem inúmeras estratégias, né? Você pode chegar e pode, não, vamos elaborar uma holding familiar, uma holding patrimonial, vamos fazer um planejamento tributário, mas qual é a visão que a tua família tem para a empresa? Onde a tua família quer chegar? Você sabe que eu acho que tem até fundadores de empresas que às vezes eu me questiono se eles não prefeririam que a empresa fechasse junto com eles, para não ter que, juro Com pra você, certeza, para não ter que fazer. para não Claro ter que fazer tem. isso, para não ter que decidir, para Claro não ter que que se desfazer, entre aspas, mas abrir mão do seu negócio. Sim. Eu vejo, eu tenho essa sensação de que é inconsciente, óbvio, que racionalmente ninguém ia querer isso. Mas a gente não tá falando de coisa racional. Quando a gente Não. fala de o negócio tá Completamente aqui, entendeu? irracional. É dentro. Porque tem sucessores que querem abertamente que a empresa continue e passe para os netos e tem alguns que já no trazer informação para a gente, eles já falam, não, eu quero que o poder de administrar a empresa termine aqui. Eu não quero que passe para terceiros, eu não quero que passe. Então você tem que entender muito o que a família espera realmente. São essas conversas que as pessoas não têm. Não tem. E é por isso E que eu acho... são conversas difíceis. Então, eu ia falar São exatamente isso. conversas difíceis. São conversas difíceis. E se você deixar esse tipo de conversa para depois e entre a família só, a depender da família, vai dar ruim. Uhum. Por isso que, assim, não tô fazendo propaganda de nada, não. Acho que se você tivesse o advogado aí, você contrata ou quem você quiser.
No meu caso, por exemplo, o nosso contador, que você conhece, né, o Eduardo, ele, cara, sempre foi um conselheiro pra mim lá dentro. É uma pessoa que tá lá 17 anos na empresa, que me conhece, então, assim, com, sei lá, 20 anos, né, desde os meus 20 anos. Então, você precisa ter mediadores de confiança. E aí, nesse caso, então, quando a gente fez essa tratativa lá na Husky, né, foi o pessoal da Economic, lá do escritório da Dani, e o Eduardo, que fizeram essa conversa com meu pai. Eu não participei, né, porque eu queria deixá-lo à vontade para ele falar. Mas, assim, são conversas difíceis que elas precisam acontecer e precisa ter um mediador. Precisa ter. Porque senão a chance de dar problema é muito grande. E o cuidado de conversar de forma separada, entender. Trazer as questões técnicas. Trazer questões técnicas, porque a dor é pessoal, mas tem um caminho técnico, jurídico, que tem que ser seguido. Ponto. Tem impacto, né? Tem impacto. Tem conselho de família que pode ser elaborado, tem protocolo de família que pode ser criado, mas existe um caminho. São vários os instrumentos, mas essa conversa tem que existir. Tem que existir. Como você falou, tá, meu pai tem um conhecimento gigantesco, mas talvez não tenha um conhecimento técnico. Então, o que eu posso trazer da minha faculdade que é técnico para agregar aqui? Né? O que eu posso trazer do jurídico que pode agregar? O que a Bárbara pode trazer num conceito, pensando no emocional da família que pode agregar? Exato. Você vê como são várias coisas que vão construindo uma base você vê de vários, sólida. São vários prismas, né? Você tem que enxergar, não é não é só de um jeito, é pra cá ou é pra cá. Não, gente, não é. E eu fui comentar com você que eu percebo muito nas conversas com seu pai que eu falo pro Eduardo, falo, cara, eu tô te dando um norte, um caminho, porque tem buracos aqui nessa estrada que eu já caí, eu não quero que você caia. Caia em buracos diferentes do meu, você pode cair, mas não caia nesses. E esse respeito você tem, né, com ele, você trouxe. Você ter a humildade. Não é você entrar ali e achar que você sabe mais, porque você vê isso, tem né, filhos do dono que entram e acham que sabe mais, porque fez faculdade disso, fez MBA, então sei mais que meu pai, eu sei... Tem muito. Eu já fiz isso. Ele, sabe? Eu já fiz isso, porque pensa só, eu entrei na empresa, a empresa estava com 12 milhões de dívida. Então, quando eu entrei lá, né, faturando 3 milhões e pouco no ano, com 12 milhões de dívida. Então, o que eu olhei? A primeira coisa que eu fiz, meu pai só fez merda. Foi essa a sensação que eu tive, que ele não sabia nada, então qualquer coisa que ele viesse falar pra mim, eu falava assim, não, você não sabe, por quê? Aquela era a imagem, eu tinha a imagem da fotografia, né, daquele momento. Só que a gente tá falando de uma empresa de 31 anos. Ele só fez merda durante 31 anos? Uhum. Ele sobreviveu como empresário no Brasil, pegando todos os planos econômicos e tudo só por sorte? Não, entende? Só que assim, eu não me culpo por isso, né? É que eu também não tive a pessoa que eu sou hoje pra chegar pra mim e pra me mostrar o caminho, pra aconselhar e falar, não, olha por esse lado. Eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje. Então, eu não me culpo por isso, mas se eu pudesse, eu não teria julgado dessa forma. Mas depois, assim, a gente corrige no processo, porque a gente aprende, né? E a gente passa a olhar de outra forma. E é isso. É a gente não querer cair nesses mesmos buracos, né? Mas um ponto que eu queria falar com relação ao que você... E eu acho que esse é o objetivo dos pais, principalmente. É chegar e falar assim, olha só, né? O pai constrói uma empresa, ele não pensando nos filhos, né? Pensando ali no trabalho e tal, mas é a fonte de renda, é o sustento da família dele e tudo mais. Então ele pensa em falar, olha, eu fiz tudo isso para te dar essa vida que você tem. Então, assim, é com honra e respeito que a gente pega isso. E mostrar esse caminho, falar assim, tudo isso aqui que eu percorri, né? Meu pai já passou fome, meu pai vem de uma família, e aí eu vou te corrigir, não é humilde, é pobre mesmo. A gente tem receio de falar pobre, né? É pobre, porque você pode ser rico e ser humilde. Então é pobre mesmo. Meu pai veio de uma família pobre, onde ele não tinha o que comer quando ele era pequeno, sabe? Meu tio veio melhor assim, mas ainda assim a família deles era em outra situação econômica. Mas, então assim, não quero que você passe por tudo isso. E aí é o ponto que eu queria falar pra você. Eu também tinha muito essa coisa.
por ver, por me inspirar. Meu pai é extremamente empreendedor, faz tudo, construiu tudo do zero. E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, eu também quero ter o meu negócio, ter esse orgulho de fazer meu, eu fiz, eu isso, eu aquilo. E durante muito tempo, isso tirava meu foco de dentro da empresa. Porque eu fazia o que eu tinha que fazer pra manter a empresa ali viva, sobrevivendo e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu tava tentando sair de lá pra ter, Pra ter o seu. pra ter o meu. Pra falar assim, isso aqui eu construí. Exato. Só que olha só, às vezes, porque uma coisa seria se você falasse, cara, eu tenho uma outra paixão, quero fazer outra coisa, beleza. Mas se você gosta do que você faz, se você vê valor naquilo, cuidado pra você não cair nessa armadilha de você só querer ter algo pra você também fazer algo. Porque você tem a chance de você fazer algo seu, não a partir do zero. E você vai alcançar coisas muito maiores se você já não começa da linha do zero, entende? Hoje, o que eu faço, o impacto que eu faço, a Dani acompanha muito todas as coisas que eu faço, né? As famílias as quais a gente impacta direta e indiretamente. Eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse construído meu negócio do zero. Eu demoraria muito tempo. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão pra gente fazer diferente, construindo o nosso capítulo, o nosso legado a partir daí. Entende? E não, a gente não precisa começar do zero. Não tô dizendo que você não possa, né? É só, às vezes, porque eu vejo muito isso. Às vezes a gente cai nessa armadilha. Não, Sim. mas a minha vontade não é começar do zero, uma empresa, algo diferente do meu pai, não. É uma paixão que eu tenho mesmo, assim, eu gosto muito de rede social, eu gosto muito. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu amava, falo que eu queria ser atriz, que eu queria ser isso. Hoje em dia eu não quero mais ser atriz, não quero ser mais nada. Mas eu tenho essa outra paixão, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não penso mesmo, eu não quero me desvencilhar da empresa. Hoje que eu tenho, o que ela me proporciona, sabe? Nada, assim, vai... Igual você falou, eu já tô ali com a faca e o queijo na mão, sabe? Pra que eu vou abrir mão disso, que é algo que sustenta a minha família, que, graças a Deus, hoje eu posso, né, fazer as minhas coisas, ter as coisas que eu gosto, ir pra lugares que eu gosto, pelo meu trabalho, pelo trabalho do meu pai, por tudo que ele construiu. Então, assim, eu me sentiria uma pessoa ingrata se eu falasse assim, pai, olha, não quero mais nada disso, eu vou começar algo do zero aqui, porque vai ser isso. Não tenho vontade. Acredito que, assim, meu pai também não falou assim, não, você tem que seguir. Eu acho que se, por algum momento, não fosse né, porque tem gente que não é pra isso, não é do negócio, tem gente que não quer e tudo bem. Mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar lá. Mas a beleza da sucessão, ela tá nesse encontro de gerações, né? Não, e assim, a gente tem que falar o português claro, a gente também não pode ser burro, né? Sabe por quê? Porque olha só, Dani, você é engenheira agrônoma, teve sua carreira tal, parou, aí foi trabalhar com teu irmão, se formou como advogada. Se você criasse teu escritório do zero, você não estaria onde você tá agora. Com certeza. Se eu tivesse, com todas as coisas, aos meus 31 anos, se eu tivesse falado, não, deixa eu ver aqui, vou voltar ali pra minha carreira que eu nem fiz carreira como na parte de publicidade, mas enfim, se eu quisesse, vou voltar pra ser atriz, qualquer coisa, eu não teria o que eu tenho hoje, eu não teria a vida que eu tenho hoje, eu não ganharia o que eu ganho hoje. Então, assim, a gente também não pode ser burro. É que o povo tem medo de falar as palavras, mas é isso, deixa de ser burro, entende? Tipo, você vai abrir mão de uma coisa, porque assim, gente, qualquer outra coisa que você queira fazer, se você fizer isso com dinheiro no bolso, é muito mais fácil. É muito mais prazeroso. Entende? Sim. Você pode fazer qualquer coisa com dinheiro no bolso. Sem dinheiro, fica difícil. O perrengue é muito maior. Então, por que não? Se você já tem ali, faça o que você tem que fazer, não seja burro. Faça o que você tem que fazer. Ganhe bem, prospere a empresa, multiplique os resultados da empresa, ganhe mais. E eu também gosto de fazer tal coisa. Então você também faz. Então também faz. O meu sonho hoje é conseguir unir essas duas áreas da minha vida, sabe? E eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu tenho essa vontade. E não é porque eu gosto de uma área que é diferente da área da empresa e tudo, que eu vou abrir mão de uma ou de outra. Entendeu? Eu acho que a gente é muito multifacetado, assim, né? A gente tem esse poder, a gente consegue ser várias versões. Tem esse pensamento.
Entende? A gente é capaz de fazer, mas a maioria das pessoas não tem esse pensamento. A gente tem, mas deixa escondidinho, porque a gente tem medo. Tem medo. De falar. É o medo de do que vão errar, pensar. o medo de Exato. fracassar. Medo. Né? Então, assim, o nosso podcast tá chegando ao fim, mas eu acho que assim, a gente tem boas lições aqui, né? Primeiro, então honre seus pais, respeite seus pais, mas fale pra eles, tá? Fale pra eles aqui. Tem essa oportunidade. Se você não tiver a oportunidade de ir num podcast e falar publicamente pra todo mundo, fale aí na tua casa. Eu sei que eu preciso fazer isso também. Eu falo, né? Mas assim, a gente sabe que às vezes a gente. Mas no dia a dia é difícil, É né? difícil, mas é isso, aproveite essas oportunidades. Eu acho que eu falo muito mais através do meu Instagram do que de fato. Mas eu Porque eu acho que ele fica até meio sem jeito, meio desconfortável, Exatamente. sabe? Ele não sabe como agir. Exato, não sabe como agir. Então, assim, faça isso e não seja burro. São 2 lições que você tira desse podcast. Não seja burro, de desperdiçar o que você tem, né, pra construir a tua vida. E aí eu vou deixar, então, primeiro a Dani deixar um recado dela final e depois a gente fecha com o seu recado final. Mas antes, curta esse podcast, esse episódio. Compartilhe com outras herdeiras, herdeiros, sucessores, sucessoras, enfim, com pessoas que precisam ouvir essa história, para se inspirar nessa história, para entender que não acontece só com elas, que a gente vive num mundo onde a gente acha que é só com a gente, né? Então, se inspirar, mostra pro pai, pro teu pai, pra tua mãe, fala, olha, tá vendo o exemplo dela lá? Que tal a gente seguir? Né? Que tal a gente começar a ter mais conversas aqui? Então, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai, né, teremos podcasts aí todas as semanas para trazer mais histórias, assim, então, de especialistas, como a Dani, histórias reais, como a da Clara, e outros, né, que a gente tá trazendo aqui, para que vocês enxerguem muito além do que vocês enxergam hoje. Então, Dani, diga aí, faça seu fechamento. Eu acho que eu fui tão impactada, gente, como advogada, quando eu comecei a fazer esse Advogada trabalho. humanizada, fala, que o seu trabalho é Advogada diferente. humanizada, mas é isso. Eu acho que é tão gostoso você ver o resultado final, né? Você vê o impacto que você consegue causar, e quando você faz um trabalho bom, quando você consegue acompanhar as famílias. Então, para mim foi muito gratificante. Eu vim de uma outra área, né? Eu tô acostumada com o advogado civil, trabalhista, previdenciário, processo, audiência. Quando eu entrei nessa área de sucessão, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? O tanto trabalho, porque é um trabalho que envolve o psicológico, que envolve o emocional. Não dá pra ser um que advogado envolve, racional. não tem como ser racional. Não tem. Não tem como ser reto, não tem como você olhar a lei seca e posta, porque são pessoas, você causa um impacto muito grande, são famílias, são histórias. Então, fico muito feliz, em especial por estar participando com a Bárbara nesse momento, porque eu acho que foi ela que me arrastou para esse mundo. Então, tamo junto, amiga. Tamo junto, amigo. E você agora, seu recado para as herdeiras, para as filhas dos donos aí, saiam do armário, fala pra elas. No primeiro, eu queria agradecer pelo convite, a Dani, tudo, que, assim, eu fiquei realmente muito, muito feliz, assim. É uma honra estar aqui com você, que eu vi essa história, assim, é realmente uma inspiração também. Eu falo assim, eu tô indo ainda pelo meu caminho, aos poucos, eu, assim, pretendo crescer a empresa, eu tenho essa vontade. E mais que tudo isso, eu queria falar o que eu falei, assim, honre, sabe? Honre seus pais, honre o que ele construiu. Se hoje você tem essa empresa, se hoje você pode usufruir disso, sabe? Tenha carinho. Eu acho que é ter carinho pelo negócio, ter amor pelo aquilo que fez você tá onde você tá hoje, assim, porque eu sei que a nossa vida foi completamente mudada, impactada pelo negócio do meu pai, pelo que ele construiu. Então, assim, isso não tem como eu agradecer a ele por isso, assim. Mas eu tive uma ideia. Já tive uma ideia. Olha lá pra tua câmera, fala pro teu pai o que você nunca falou pra ele. Enfim, não pode chorar. Não, pode chorar, assim. Eu já falei tanto, assim, que, assim, realmente, manda um recado pra ele. Manda um recado pro seu pai. Eu acho que, assim, o que eu tenho pra falar é, pai, muito obrigada, assim, muito obrigada por me proporcionar essa vida, a minha vida, ter confiado em mim, ter acreditado no meu potencial, porque eu sei que se você não acreditasse em mim, você não teria deixado eu tomar, né, a frente do financeiro. Então, assim, pra mim, eu acho que não tem prova de confiança maior do que você ter me dado esse emprego, de que a partir dele eu
me tornei uma pessoa melhor, eu tô evoluindo, eu tenho as minhas coisas, e meu pai, nossa, o meu pai, assim, sempre fez eu crescer, eu e meu irmão, assim, de dar valor pro dinheiro, dar valor por tudo que a gente construiu, porque as coisas, o dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar, você tem que batalhar, vai ser difícil, tem dia que você não quer acordar, você não quer ir pra empresa, você quer, assim, sumir, sair, colocar no modo avião e, assim, ninguém me acha. Mas pensa naquilo, no que você está impactando, assim, tanto para sua vida quanto para outras pessoas ao seu redor, porque uma empresa não é só para mim, não é só para o meu pai, olha quantas pessoas que a gente impacta, que gera emprego, que gera, né, economia, que faz a cidade crescer, assim. Então, assim, pai, obrigada, assim, eu amo você do fundo do meu coração. E... Aí, advogada humanizada. Em vez dela chorar, eu tô chorando. Advogada humanizada, eu falo. E é isso, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz e muito honrada e muito orgulhosa dele. Qual a assim, principal da lição que ele te empresa. ensinou? Ai, difícil agora, não sei. Eu acho assim, eu acho que é você realmente, cara, ai, não sei. Me pegou agora de surpresa. Cozinhar não foi. Não foi. Não foi, porque ele cozinha maravilhosamente bem e ela só faz um gelo maravilhoso, né? Muito Claro. bom. Mas assim, eu acho que assim, assim, o meu pai é batalhador, então a lição é: trabalhe, faça o seu, vai atrás do seu. Você quer? Você pode ter, mas você tem que trabalhar pra isso. Muito Meu bom. pai sempre foi assim. Você quer tal coisa? Você pode ter. Não vou falar que você não pode ter, mas trabalha Conquista, né? e conquista. Muito Eu acho bom. que foi isso. Assim, tudo é conquistado, tudo tem o suor ali, nada vem de mão beijada, tudo que é muito fácil tem uma coisa errada, né? Nada vem assim, toma aí não. A gente tem que batalhar e trabalhar pelo nosso. É isso, então. Encerramos mais um podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Como eu já disse, comentem aqui as percepções de vocês, os desafios de vocês. Porque a ideia é que esse seja um espaço de troca. Quem sabe você não tem uma história interessante aí, escreve aqui nos comentários. E aí a gente te chama pra vir pra cá contar a sua história. A Dani não te dá aí uma orientação jurídica? Escreva, aproveite aí. Aqui a gente não traz só pessoas celebridades, pessoas importantes de muita história, não. A gente traz pessoas de verdade, né? Em qualquer momento da sucessão, para que você saiba que a sucessão, ela não tem um tempo certo de acontecer. Ela pode acontecer quando você é novo, quando você já é mais velho, quando você tá preparado, quando você não tá preparado, quando você tem apoio, quando você não tem apoio. Então, conte a sua história, deixe outras pessoas que te entendam saber da sua história, porque quem sabe aí vem aquela virada de chave que você precisa. É aquele bilhete premiado que você estava esperando para você encontrar aí uma solução ou uma luz aí para você continuar seguindo. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. Beijo e até a próxima.